A paz do Senhor Jesus Cristo. Amados e amadas irmãs, venho comunicar aos irmãos que segunda-feira, dia 20, estaremos iniciando uma nova campanha de oração. E essa campanha estenderá a todos os grupos a qual participo. Essa campanha será voltada pelas famílias, porque vemos que a família é alvo constante do ataque do inimigo. Muitas famílias sofrendo angústias, aflições, devido aos problemas, às vezes causados pelo esposo, pelos filhos. E nessa campanha estaremos buscando as bênçãos de Deus pela família, por nossas famílias, né? A campanha terá como o capítulo Gênesis, o 12, e o versículo da campanha será o 3. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Vimos quando Deus chamou Abraão, ele falou para ele: sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que ali te abençoarei e far-te-ei uma grande nação. Deus prometeu para Abraão que ele lhe daria um filho, né? E que ele teria uma grande descendência nessa terra. Porém, na época, o seu nome era Abrão. E o nome da sua esposa era Sarai. Ela era estéril. E os dois já estavam com uma idade avançada. Quando Deus manda os anjos falar com Abrão sobre a promessa, Sarai ri, porque ela já estava numa idade avançada. E ela, com impaciência, não soube esperar o tempo pela promessa de Deus. E levou para ele Agar. E Agar, que era uma escrava dela, uma serva dela, deitou-se com Abraão. E ali teve um filho. Porém, esse filho não era o filho da promessa. Até que Deus abriu a madre de Sara, que depois Deus troca o nome, né, dela, de Sarai por Sara, e ela concedeu um filho, e teve um filho cujo nome foi Isaac. Vimos que Isaac continua depois sendo a descendência dos escolhidos de Deus na terra. Mas o outro filho de Agar, com o seu filho, começa a causar problemas ali na família. Até que Deus manda Abraão e se despedir de Agar e de Ismael. Mas mesmo assim, Deus não deixou o moço aparecer. E ele cresceu e habitou no deserto, e foi um frecheiro, né? Mas Deus guardou ele, porque ele era filho de Abraão. Mas através da promessa de Deus, o filho da promessa de Deus mesmo, era Isaac. Isaac gerou a Jacó, né? Jacó depois gerou a José, que nós vimos, né, que os filhos de Jacó eram todos desviados da presença de Deus, né? A família de Jacó era uma família problemática também, amados irmãos, porque a filha dele, né, a única filha que ele tinha, foi violentada. Os irmãos revoltados mataram quase uma cidade inteira, né, por causa disso. E venderam seu próprio irmão, jogaram no poço, venderam o irmão como escravo, né, para mercadores. E vimos nas muitas famílias, pessoas que têm filhos assim como Jacó tinha, né? Filhos desobedientes, filhos que não querem ouvir a palavra de Deus. Que os pais falam, mas entra pelo um ouvido e sai para o outro. E você precisa orar pelo seu filho, para que haja uma transformação na vida dele. Porque o único que pode transformar a mente e o coração de um filho é Deus. Você pode aconselhar, dar amor, mas trabalhar na mente e no coração somente o Espírito Santo de Deus, que convence o homem do pecado. Quando
voltando a falar, né, do filho da promessa, Isaque, Deus também teve um momento que Deus testou a fé de Abraão. Deus testou a fé de Abraão como? Quando ele pediu Isaque em sacrifício. Abraão não falou nada para sua esposa, porque uma mulher chegar para sua esposa e falar, olha, eu vou ali no monte oferecer nosso filho para sacrifício, ela não aceitaria, né? Porque as mulheres têm uma tendência para chorarem, né? E atrapalhariam o sacrifício de Abraão. Abraão foi em silêncio, junto com os seus moços que ali trabalhavam com ele, né? E levou o seu filho. Assim que Isaque chega no monte, né? Fala para o pai, pai, nós temos um machado e a lenha, né? O cutelo, mas cadê o cordeiro? Abraão, com aquela fé que ele tinha, que Abraão é o nosso pai da fé, olhou para seu filho e disse, o cordeiro Deus proverá para si. Tanto que quando ele foi para, depois que amarrou, colocou o filho ali e foi para prestar o sacrifício, Deus falou assim, Abraão, Abraão, não faça nada, porque agora sei que temes a Deus e não negaste o seu único filho. E Deus envia um cordeiro. E Deus vai continuar provendo em nossas vidas, como proveu na vida de Abraão. Essa foi uma demonstração das providências de Deus. Abraão vivia no deserto e ele era abençoado por Deus. Vimos também que quando Abraão saiu da sua terra, levou consigo seu sobrinho Ló. Mas o seu sobrinho Ló não foi escolhido para ir com ele, por Deus. Tanto que chegou um momento que os dois tiveram que se separar. Os pastores de ambos estavam entrando em contenda. Abraão falou para Ló, escolha o caminho que você quiser ir. E ele foi, olhou para as Campinas Verdes, e ali estava Sodoma e Gomorra, e optou por lá. E Abraão continuou no deserto. Embora estava no deserto, Abraão estava com Deus. E quem está com Deus, até no deserto, é vencedor. E as promessas de Deus se cumprem também na vida daquele que está no deserto. E Abraão ali naquele deserto, Deus o abençoou. Mas Deus chamou Abraão e falou que ia destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão falou para ele, Senhor, se haver justo lá, não faça isso. 50 justos. Deus falou, não há. Se haver 30 justos, não há. Até chegar um tanto que... Mas Deus, vendo o coração de Abraão, teve misericórdia de Ló e sua família. E enviou os anjos para a casa de Ló. Os anjos, ao chegarem ali, Sodoma e Gomorra, na casa de Ló, foram perseguidos, porque o povo estava desordeiro, desobediente. E quando perseguiram a eles, Ló ouviu o que os anjos falaram, guardou eles na sua casa, e assim saíram de lá daquela terra. Porém, a mulher de Ló, apegada nos bens materiais que ali ela possuía, olhou para trás e se tornou uma estátua de sal. Muitos olham para o Egito, olham para trás. Deus tirou você do mundo, te limpou, te lavou, te remiu, te deu uma vida nova, e você às vezes pensa em praticar as velhas práticas. Siga o exemplo e olhe na Bíblia e veja o que aconteceu com a mulher de Ló, quando olhou para trás. Porém, as filhas de Ló também não eram tementes a Deus. E ali, para continuar a sua descendência, embriagaram seu pai e despousaram com ele. Vimos agora, hoje em dia, no Oriente Médio, vemos tantos, olhamos para essas descendências e vemos de onde elas surgiram. De rebeldia, de desobediência, veio essas gerações que estão aí hoje, os terroristas, os muçulmanos, muitos que praticam coisas contra a Deus e contra a palavra de Deus. Vimos a perseguição do povo cristão no Oriente Médio, muitos ali sendo degolados, perdendo as suas vidas. E tudo isso começou lá atrás, com a desobediência de Deus para com o homem. Quando o homem desobedece a Deus, ele perde as bênçãos de Deus.
mas quando ele obedece, ele alcança. E Deus falou conosco em Deuteronômio: escolheis agora a bênção ou a maldição. E nós temos que escolher. Temos que escolher as bênçãos de Deus para nossas famílias e ser obediente como Abraão foi. Um servo temente e obediente, que obedeceu a Deus até quando Deus pediu para ele seu próprio filho. E nessa campanha você estará orando conosco e jejuando por aquela pessoa da sua família que precisa de libertação, transformação. Seja seu filho, seu esposo, sua filha, ou seja você mesmo, porque nós também precisamos de libertação para agradar a Deus. Precisamos tirar de nós aquilo que impede as bênçãos de Deus ser alcançadas em nossa família. Às vezes um erro que cometemos, uma falha, o nosso orgulho, o nosso ego, às vezes até o próprio egoísmo. Então nós estaremos orando pela nossa família, para que como Abraão alcançou as bênçãos e promessas de Deus, com o nascimento de Isaac, e ali foi uma grande descendência que nasceu através de Abraão, nós também podemos alcançar as bênçãos de Deus. E como Abraão foi abençoado no deserto, assim também nós seremos abençoados por Deus em todo o tempo, até mesmo no deserto. Não se importando o momento ao qual você passa ou enfrenta, seja um momento de deserto, Deus está contigo, você é abençoado. Estarei fazendo agora uma oração e que todos que vão participar dessa campanha estejam orando e jejuando pela sua família. Deus eterno, Deus querido, no anúncio desta nova campanha, peço-lhe perdão pelas minhas falhas e meus erros. E venho clamar que o Teu Espírito Santo venha agir entre nós, porque Teu Espírito Santo conhece cada lar e cada família que será apresentada nesta nova campanha. Porque é o Senhor nosso Deus que opera milagres e prodígios no nosso meio. O Senhor que vai entrar em cada lar e vai trabalhar na vida, na mente, no coração daquele que mais necessitar de ser transformado durante essa campanha. Se for nós mesmos, ó Deus, nos transforme, para que assim possamos também alcançar as suas bênçãos prometidas em nossas vidas. Que nós possamos, Deus querido, Deus eterno, ter as tuas mãos estendidas sobre nosso lar, nossa casa, porque a maior proteção ainda continua vindo do alto dos céus. O nosso refúgio continua vindo do Senhor, a nossa fortaleza. Oh Deus eterno, Deus querido, venha nos abençoar, nos revestir e nos guardar, e fazer-nos nós obedientes na Tua palavra, para que alcançamos as bênçãos prometidas. Oh Deus querido, Deus amado, porque sabemos quando o homem e a mulher estão em obediência com a Tua palavra, é abençoado nesta terra. Continua guardando todos, Pai, todos que oram, clamam e jejuam, e vai de encontro de todos que vão participar conosco nesta nova campanha. Oh Deus, querido Deus amado, que o Teu Espírito Santo haja nas mentes e nos corações, e que as bênçãos do nosso Senhor Jesus Cristo estejam em cada lar, em cada família. Amém, Jesus, amém.